Olá, sejam todos bem-vindos. Agradeço cada um que está participando, né, dessa aula interdisciplinar conosco. Nós vamos falar aqui dos cursos de gestão, sobretudo os cursos de Fundamentos da Administração, as disciplinas de Fundamentos da Administração, Gestão de Pessoas e Comunicação Empresarial, que fazem parte do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Para conversar com vocês aqui e comigo, eu convidei o professor Carlos Danilo, tá? E eu vou pedir para que ele se apresente para vocês. Primeiramente, olá Leonardo, tudo bem? Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ter o prazer de estar conversando um pouquinho com o Léo e com vocês nessa noite, nesse dia, né? Que um pouco sobre alguns assuntos inerentes a algumas disciplinas em particulares, né? Justamente a fundamentos de administração e comunicação empresarial. Para que vocês conheçam um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Afinal, às vezes um rosto novo para tantos aí na instituição. Sou o professor Carlos Danilo. Atualmente sou professor de ensino superior, trabalhando em instituições a nível de educação à distância, como também presencial. E um fator bem importante que acho que vai contribuir para a nossa conversa de hoje é o quê? Atuo há 6 anos em ensino superior, mas há muito tempo, aproximadamente 9 anos antes de adentrar na educação superior, eu trabalhei sim em desenvolvimento de sistemas, em fábrica de software, realmente tive essa vivência totalmente inerente a essas conteúdos referente a desenvolvimento, sistemas. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, trabalhei durante 9 anos e meio em desenvolvimento de sistemas, posteriormente migrei para a área da educação, há 6 anos atuo exclusivamente em ensino superior. Possuo, inclusive, graduações em redes de computadores e a segunda graduação focada justamente no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que é um dos cursos que nós temos hoje na instituição UCA, né? Então, isso é bem legal, o bate-papo vai fluir muito bem. Como também para complementar todo esse conteúdo, continuo me aperfeiçoando, tenho especializações na área de docência e ensino superior, gestão estratégica de pessoas, que vai cair muito bem na nossa conversa de hoje também, como tanto a parte de MBA, ideia de coaching, isso é bem importante para nossa conversa, porque a gente vai falar justamente isso, adentrado o assunto dessas referente à administração, comunicação empresarial dentro da área de TI propriamente dita. Também tenho especializações em banco de dados também, e estou na fase final, agora já do meu mestrado em ciência de computação, agora no segundo semestre de 2021, faço a defesa, assim Deus quiser também, né? Enfim, esse é um pouquinho do meu currículo para vocês me conhecerem um pouquinho também, para que vocês se sintam aguçados para essa nossa conversa inicial também. Professor Leonardo? Muito obrigado, viu, professor Danilo? É bem interessante a gente bater esse papo, né, essa conversa, para que os alunos entendam, né? E no meu cotidiano com eles aqui, eu percebo que eles têm muita dificuldade em compreender o que essas disciplinas, em específico, elas têm a ver com o curso de ADS. Muitos se preocupam com a técnica, né? Com o desenvolvimento do sistema, com aprender a programar, e hoje a gente trabalha com aquele profissional que a gente chama de profissional T, né? Ele tem um eixo central do qual ele é específico, só que também ele vem com alguns conceitos mais horizontais que ajudam ele no dia a dia, né? No desenvolvimento de um sistema, em trabalhar em equipe, gerenciando um projeto. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós alguns casos também de como que essas disciplinas, como que entender, compreender o conceito dessas disciplinas e aplicar na prática, isso ajuda no dia a dia de um desenvolvedor. Legal. Leonardo, se você me permite, primeiramente, eu gosto de começar um bate-papo, que eu gosto que eu falo assim, que nosso bate-papo, nossa conversa, ela tem que ser amigável. E bom que é bom profissional de TI, ou aquela história, se você nunca trabalhou na TI, tudo bem, você está ingressando agora. Se não, você já vai saber o que? Boa conversa, trabalhar em TI, não pode faltar isso aqui, meus queridos, café. Toda a minha aula, quem já me conhece, já teve aula comigo em algum momento, para mim, começar um bate-papo é tomando um café, nem que seja um bom café para você, um chá, mas isso entrelaça, deixa a gente mais próximo, por quê? Nós vamos aqui para conversar, bater um papo, eu passar um pouco de experiência e eu lhe convido a tomar um café comigo nesse momento, para você ficar um pouco bem esperto também, assim, e sirva-se. Eu realmente é café, pessoal, eu gosto muito.
e gosto de café, vocês vão ver eu tomando alguns goles de café durante esse nosso bate-papo. E um interessante disso, tá, quando o Leonardo me fez esse convite, falar com vocês sobre a importância de comunicação, empresarial ou a questão da administração. Um ponto muito importante que nós tivemos que pensar. Hoje, quando nós falamos, o profissional da área de TI, ele deixou de ter aquele paradigma de, o garoto da TI, a pessoa da TI, que ele só sabe fazer aquilo. A comunicação que vocês têm que ter com outras áreas é extremamente importante e necessária. Primeiro aspecto, hoje em dia, dificilmente, você vai ser aquela pessoa que é sentado na sua cadeirinha, porque é o perfil do estereótipo da pessoa do TI, é o fone de ouvido, é sentado ali programando. Desculpa falar da realidade hoje em dia, não é mais assim. O fato de você ter uma interpersonalidade, você saber se comunicar, interagir com as pessoas à sua volta é extremamente necessário. Mas eu sou aquele profissional que meu negócio é programar, eu não preciso conversar com ninguém. Me desculpa, mas você está um pouco errado nesse conceito. Em algum momento você vai ter que ou lidar diretamente com algum colega, você vai ter que saber lidar com algum gestor. E um aspecto bem interessante: professor, mas eu sou muito técnico. Tudo bem, você ser técnico, ok. Se você estiver numa mesa redonda, conversando com os seus colegas ali, você falar termos técnicos, perfeito. Só que você vai, em algum momento, ou você já se deparou em uma reunião com vários stakeholders, vários desenvolvedores, como os interessados do projeto, você começar a explicar da seguinte forma: tá vendo isso aqui? Eu consigo fazer uma programação lógica algorítmica seguindo esses passos, tal, tal, tal. O pessoal pegar e ficar assim, o que esse aqui tá falando? Então, a comunicação, saber lidar com as pessoas, isso é extremamente importante, tá? Então, quando nós falamos da gestão, a comunicação empresarial é saber se expressar também. Da mesma forma, quando nós falamos da parte de administração, hoje em dia, nós temos as empresas proporcionam para todos, dificilmente pode acontecer, mas geralmente as empresas proporcionam crescimentos horizontais e verticais. Então, assim, hoje você às vezes pode entrar numa que, na minha opinião, é uma áreas mais nobres que eu defendo numa empresa, que é o suporte. Tá, mas você vai ter o crescimento intelectual, crescimento pessoal, e se você almeja crescer dentro da empresa, a comunicação, a parte de gestão tem que estar também treinada em você. Porque às vezes se você se vê nesse momento sendo um desenvolvedor, ok, mas você pode se ver lá na frente sendo um gestor de alguma área. Aí entra fundamentos da administração. Por quê? Entendam o seguinte: a gente adentrar em fundamentos da administração, a gente pegar o estilo de Ford de ser, que era aquela ideia de maquininha. Quem nunca viu o clássico filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que fala lá que nada mais é, antigamente os operários era apenas apertar botão, apertar parafuso. Não é mais assim. Hoje em dia, se a gente analisar a pirâmide de Maslow, por exemplo, que fala das necessidades humanas, que nós temos tanto nossos objetivos pessoais como os objetivos da empresa. Então, o fato de vocês estarem estudando e analisando fundamentos da administração não é à toa. Porque eu já trabalho com educação há muito tempo, assim, relativamente faz 6 anos. É pouco? Não é pouco, já tive bastante conteúdo. E, assim, o que mais as pessoas falam, quem é da área de TI, que eu atuo diretamente nos cursos de TI, tá? Para que serve administração de conflitos, professor, numa área dessa? Para que eu tenho que saber lidar com uma pessoa? Para que eu tenho que saber gestão de projetos? Pessoal, gestão de projetos está entranhado diretamente com a administração. Hoje em dia se fala muito de metodologias ágeis, tudo bem? Metodologias ágeis. Vamos lá, vamos falar de Scrum, Kanban, tudo bem. Mas se você não saber aplicar elas e não ter o saber fazer a administração daquilo, também não vale de nada. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar nesses pontos. Quando nós falamos, eu sou um programador, tudo bem. Hoje você é um programador. Você às vezes está no início de carreira. Futuramente, você já não pensou você sendo um PO ou um coach? Hoje se tem nomes bem interessantes, né? Que é inclusive como que é? Coach, coach ágil, coach ágil. Aqui na cidade onde eu resido tem o coach ágil. Tá? Então, diversas empresas procuram, inclusive, habilidades e competências de um profissional. E uma delas é a comunicação. Hoje em dia, pelo menos nas empresas que eu já tive contato, com empresas até multinacionais,
que eu tive a oportunidade de conversar, todo referente a esses processos de contratação, a análise do perfil da pessoa, porque assim, não adianta nada, tá, pessoal, vocês serem exímios, excelentes profissionais de desenvolvimento, se a interpersonalidade, o modo de se falar, se expor, tentar gerir aquilo, não for necessário. Vocês acham assim: "Ah, não é necessário", pelo contrário, é necessário sim, é extremamente necessário. Inclusive, contar um case, até porque o Leonardo me pediu para contar alguns cases, né, nessa minha caminhada durante um tempo em desenvolvimento, eu comecei na visão de simples programador. Eu fui programador, trabalhei com ali um pouco com Java e também eu trabalhei muito tempo com integração de sistemas envolvendo a parte de PHP, com parte web, assim por diante. O interessante disso tudo, eu era programador, eu era dev, era isso que eu era. Beleza. Só que aí chegou um momento que o meu superior chegou assim: "Ó, legal, preciso de você na minha reunião. E aí, vou travar?" Eu falei: "Não, vamos lá, né". Aí que entra o saber se comunicar, saber se expressar. Não é falar difícil, é falar de uma forma clara que entendamos. Por quê? O que acontece? Quando vocês estão no meio, assim, ó, todos os programadores na mesma sala, ok, a comunicação flui de uma forma. Quando você está na frente de um cliente, é normal, não estou falando que é assim sempre, mas geralmente o cliente não tem o know-how de tecnologia que você tem. Então, você saber se expor, ter essa comunicação, pensar em como ele está entendendo aquilo, ele é importante, tá? E eu falo mais, um dos casos que eu já peguei que aconteceu comigo, foi o seguinte, eu conversando com várias empresas que a gente tinha que fazer, implementações, né, tinha que fazer implementação e implantação, né, a implantação do sistema, teste, tudo, e tinha-se muita situação de eu ter que ir lá na empresa e conversar, assim por diante. E eu já uma vez eu peguei um relato com um colega bem interessante, daqui da cidade, que ele falou o seguinte: tinha um profissional de TI no celular, no data center deles, excelente. Nossa, tinha certificação, White ou Cobalt, PMBOK, certificado. O cara tinha certificações, além de graduação, especialização, legal. Nossa, perfil de quem está contratando para a área de TI ali, perfeito. Certificações, excelente. O temperamento dele perante a equipe e as demais pessoas era terrível. Temperamento, como assim? Me concedam um café. Como assim temperamento? Ele era uma pessoa que não conseguia se expressar, o modo de se expressar dele que eu falo, era com um tom de arrogância. A equipe dele tinha uma alta rotatividade, porque ninguém conseguia trabalhar com ele. Aí entra a questão dos fundamentos de administração, tá? É saber lidar com as pessoas, não também só no aspecto de gestão, mas saber lidar com a pessoa. Essa pessoa, o que acontece? Eles conversando comigo, que essa pessoa em particular, ela entrou, porque não tinha ninguém para vaga, acabou ficando. Só que toda vez que eles tentavam colocar uma outra pessoa para ele treinar, para tentar substituir ele, essa pessoa não aguentava mais de 6 meses, de tanto problema que ela tinha diretamente. E toda vez que tinha uma reunião de diretoria, eles falavam: "Olha, ninguém aguenta mais o fulano. Fulano é assim, assim, assado. Ele ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. Ele é o todo saber, todo detentor de saber", não é assim. Então o que acontecia? Ele era um excelente profissional, com qualificações, só que ele não tinha gestão, como também ele não tinha essa comunicação interpessoal, essa comunicação empresarial. Resumo dessa situação, ele se perdurou ali durante quase 2 anos, porque ninguém conseguia ficar com ele trabalhando, até que a empresa tomou uma decisão: mesmo que a gente fique sem profissional da área, vamos ter que demitir. Aí foi aquela situação, não, eles me relatando, tá, pessoal? Porque eu tenho certificação, tem isso, aquilo, vocês estão fazendo, é injusto e tal. Foi pontuando para ele, mas é isso e aquilo. Não, o pessoal tá errado, eu que tô certo. Convenhamos, acho que tem que ser, hoje em dia, tecnologia é uma via de mão dupla. Da mesma forma que falamos, temos que escutar também. E por fim dessa situação toda, ele acabou sendo demitido da empresa. A empresa ficou um tempo ali com estagiários gerindo, assim, meio tirando leite de pedra no setor,
Mas qual que é o detalhe nisso tudo? A pessoa tinha excelentes qualificações, ótimo profissional, vamos pensar assim, critérios, se te olhar um currículo daquele é um currículo dos sonhos para qualquer pessoa. Só que o tratamento que ele tinha com os demais, perante a sua gestão, perante a sua equipe, foi terrível. Então, assim, não adianta a gente, eu vou me aperfeiçoar o meu skill ali somente na parte de dev, eu quero ser dev, tudo bem, vou estudar Java, Python, React, enfim, o que você achar interessante. Só que cuida também da sua parte social, em que sentido? Pessoal. A sua imagem te diz muito. Inclusive, eu já vi empresas, tá? Empresas contratando funcionários, no qual chegava no dia da entrevista, o funcionário falava o seguinte, isso eu presenciei com um amigo meu, assim, que a gente, tipo assim, com o tempo, a gente vai pegando amizade com várias empresas e, graças a Deus, tem um bom convívio com elas. E já me foi relatado de uma dessas empresas que tem mais de 300 funcionários daqui da cidade, só para você entender a cidade onde eu estou, que eu não falei, se o Leonardo me permite, eu sou da cidade de Maringá, no Paraná, não sou de Marília, São Paulo, tá? Mas o que acontece? Tem uma empresa aqui de Maringá que ela tem lá mais de 300 funcionários. E eles falaram já, não foi mais nenhuma nem duas vezes, falou: "Olha, nós contratamos profissionais aqui com experiência zero". Mas só falou assim: "Nossa, professor, experiência zero? Mas eu tô aqui me qualificando, como você vai me falar que tem pessoas aí na sua cidade contratando gente com experiência zero?". Experiência zero. Estão na graduação, mas experiência zero. Por quê? São pessoas que se demonstram motivadas, pessoas que se demonstram realmente dispostas a aprender, têm uma boa comunicação, são abertos. Isso, às vezes, pessoal, faz a diferença. Então, assim, não caiam na bobagem de apenas achar que desenvolvimento, eu sou dev, é isso que acabou. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Da mesma forma, vamos imaginar uma outra situação que isso aconteceu comigo mesmo, aí é comigo. Onde eu chegou numa fase da empresa onde eu estava, que eu comecei a fazer o que nós chamamos, dentro da engenharia de software, se denomina engenharia de requisitos, que hoje tem nome, antigamente não tinha, né? Que é o fato de eu ir até o cliente, sentar com ele e entender o que ele está querendo, ver a necessidade, entender a regra de negócio. Hoje em dia, isso é um diferencial para uma pessoa. Saber ter um diálogo, saber conversar. Assim, você não precisa, professor, você quer que eu sento com a pessoa e seja amigo, se for o caso. A empatia, toda essa parte de você dar a devida valorização, isso faz a diferença no seu profissional. A sua soft skill não tem que ser só apenas envolvendo a questão de parte pessoal, né. Léo? É justamente isso. Você percebe, por exemplo, como as grandes empresas, né? Você pega Facebook, Instagram, eles estão o tempo todo modificando, né? E modificando o quê? Né? Já está dando super certo, a empresa já se consolidou no mercado, mas por que, que eles atualizam layout? Porque muitas vezes a visão que nós temos de programador não é a visão que o cliente tem. Então a gente precisa entender quantas vezes a gente já navegou em sistemas que você não conseguia achar as informações também não estavam claras, né? Eu gostaria de citar um livro aqui que é o The Mythical Man Month, que é do Fred Brooks, que é um clássico de engenharia, e ele dá algumas sacadas disso. E é um livro que é de 75, se eu não me engano, e é um livro que ele não vai falar sobre código. Ele vai falar sobre, por exemplo, você precisa desenvolver um sistema, você vai gerenciar uma equipe. Se você está com 3 bons programadores, não significa que se você trouxer mais 3 para integrar a sua equipe, que você vai terminar em menos tempo. Que muitas vezes uma equipe enxuta vai conseguir desenvolver o sistema melhor, eles vão estar mais entrosados, digamos assim. Então, só citando essa questão tanto de você gestionar uma equipe, né? Porque todo mundo acredita que era subir de degraus, né? Você entra numa empresa que tem plano de carreira e você não pode, como você já disse em todos esses minutos, ser aquele ratinho de laboratório, né? Que era a visão que a gente tinha do programador, né? E trazendo um pouco desse papo da comunicação, é muito importante que a gente consiga não só entender o que o cliente quer e que essa informação esteja disponível mais fácil para ele, né?
Eu lembro quando a gente foi desenvolver, com uma equipe, a gente foi desenvolver um sistema que era para folha de pagamento. E é um negócio extremamente complexo. Só que a gente conseguiu trabalhar tanto no layout, por exemplo, que as informações ficaram claras, que uma pessoa que não domina tanto conseguia seguir os passos mais básicos. Por quê? Porque as informações não estavam escondidas no sistema, né? Sabe aquele sistema que você vai entrando, daqui a pouco você não sabe nem onde você está, você não consegue identificar as operações que você está fazendo, a nomenclatura, muitas vezes o nome, né? O nome de um comando que você precisa dar, que você precisa clicar num botão, não está tão claro. Você vai usar o quê? Você vai usar linguagem verbal, né? Vai estar escrito, vai ser um símbolo, vai ser um ícone, né? Então, só trazendo mais esses contextos também. Eu acho que isso tem muito a ver, né, Leonardo, com design e interação. Acredito que nós tivemos essa disciplina, né, me recordo muito bem da mesma, inclusive, que é saber entender o que o cliente quer. Isso eu acho que seria o que o Leonardo quer se expressar também no aspecto da design e interação. Por quê? Eh, Você saber o que o cliente quer é uma coisa, você entender o que ele quer é outra. Não, professor, mas como assim? Saber é para falar assim: "Eu quero um botão". Tá, saber eu sei que eu tá, mas o que realmente ele quer com aquele botão? Então são conceitos, se a gente analisar mais intrinsecamente, são um pouco diferentes. Mas isso a gente consegue numa conversa, né. Então assim, aí quando me perguntam, isso é, assim, já não é a primeira vez que eu vou palestrar ou conversar com alguém sobre esse assunto. Pra Por que que eu tenho disciplinas de gestão no meu curso? Eu não quero trabalhar com gestão. Tá, primeiro, igual eu falei, essa história, igual o Leonardo colocou, muito interessante o aspecto do ratinho de laboratório, achei uma analogia muito boa. Por quê? Não é mais essa história de somente eu, não é eu equipe, é equipe, onde nós temos mais de pessoas envolvidas. Mesmo que você não queira, você vai ter que participar de modo interpessoal. Essa história de: "Ah, eu sou somente eu". Desculpa, se você ficar nessa ideia de individualista, dificilmente você vai se encaixar em alguma empresa. Então, assim, é ter essa visão que realmente comunicação empresarial, ela é importante. Igual eu falei, eu sou uma pessoa que não apenas acadêmica, pessoal. Eu trabalhei realmente, se vocês me procurarem em mídia social, inclusive qualquer outro momento para conversar comigo, eu trabalhei 9 anos, não foi 9 dias, 9 anos e meio ali com desenvolvimento de sistema. Eu peguei casos desde o mais simples ao mais absurdos, certo? Onde eu tinha um cliente que entendia demais de computação e era muito fluido, muito fácil, desde aquela pessoa que eu tive que fazer toda uma migração de sistema envolvendo um sindicato que tinha pessoas, desculpa o termos, mais chucras no aspecto de não entender muito de tecnologia, e você tem que saber dialogar, esmiuçar, trabalhar igual o Leonardo colocou, deixar tudo descrito no sistema, uma forma bem clara, objetiva. Então, assim, realmente, eh, não é à toa que depois dessa minha experiência, eu fui me fazer uma especialização em gestão estratégica de pessoas. Realmente eu fui buscar isso, porque eu vi que é um passo muito importante. E com o decorrer da empresa, 9 anos de empresa, o que aconteceu? Com o tempo, eu consegui virar chefe. Chefe em que sentido? Um líder de equipe, onde eu tinha lá comigo, mas a minha squad era pequenininha lá, com 3, 4 profissionais, mas eu me vi à frente deles. Foi a hora como você falou: "Olha, eu vou ter que começar a buscar conhecimento". Inclusive a minha primeira graduação é em redes, a minha segunda graduação é em análise de desenvolvimento de sistemas. Porque eu vi a necessidade de me aperfeiçoar, onde eu acabei me vendo ali numa situação, falei: "E agora, o que que eu faço? Vou para cá ou vou para lá?". Então, saber lidar, eu falei: "Pessoal, assim, a ideia de sistema fordista de ser, Ford, Taylor, que é a questão de produtividade, 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 isso caiu por terra, gente. Pode ser que alguma empresa ainda utilize esse conceito, ou a gente entrar em processos de software, quando a gente fala em metodologia de desenvolvimento de software, modo cascata, modo incremental, RUP, que são processos de como desenvolver o software. Por quê? Quando eu falo em processo de desenvolver software, um ponto importante, se você nunca ouviu falar, procure depois na internet o significado de ciclo de vida de software, que nada mais é que um sistema. Você vai analisar que o ciclo de vida de software, ele inicia numa conversa, na parte de requisitos iniciais, que pode variar um pouquinho, mas geralmente é requisito, documentação, implementação, teste e
finalizando ali implementação, talvez, e manutenção, é um ciclo. Então, por isso que eu falo, não pense que você, às vezes, você está fazendo só, fiz o meu papel, pronto, já posso parar. Não, você está numa engrenagem, tá? Você está envolvido. E o fato de você estar envolvido é você saber lidar com isso. Igual eu falei, no primeiro momento, fui me aperfeiçoar para me entender parte de gestão, porque eu me vi, eu falei, igual o Leonardo colocou uma coisa muito importante, eu quis crescer organizacionalmente, eu quis crescer. Se você for estudar, se você tem esse anseio de estudar metodologias ágeis, que é o que a gente se fala muito nas empresas, ok? Lembrando que metodologia ágil, pessoal, não encaixa apenas em conceitos de tecnologia, tá? O Scrum, Kanban, XP, alguns assim, eles se enquadram em outras áreas também, ok? Mas vamos pegar o Scrum, que a gente se fala mais de metodologias ágeis do Manifesto Ágil sobre o Scrum. Se você já leu lá, você vai ver que tem o PO, o Scrum, Scrum Master. Se você almeja ser um Scrum Master, se você almeja ter um cargo bom na empresa, ok? Que eu acho que todos nós temos que ter isso intrinsecamente, gestão interpessoal, comunicação empresarial, justamente gestão da administração, saber como lidar. Eu já tive gestores nessa minha empreitada também, igual eu falei, eles eram, tecnicamente, não sabia um A de sistema, um A de sistema. Só que eles sabiam ter uma gestão e uma comunicação perfeita. Como eu já peguei, já trabalhei também em empresa que o gestor, ele era um cara excelente, que ele veio desde a empresa lá de baixo, mas ele foi promovido porque ele conhecia o amigo do dono da empresa. Ele não foi por critérios de meritocracia, foi só porque a gente subiu. Era um cara extremamente difícil, aí gerava também rotatividade de funcionário. Então, assim, o que a gente posso falar para vocês nesse momento, nesse breve momento que a gente tem ainda? Falar de gestão, dentro da área de TI, vamos pensar assim um pouco mais abrangente, uma abstração um pouco maior, nós temos que sim ter o olhar de como a gente se comunica, né? Justamente pensando assim, você não vai se comunicar apenas com a sua equipe interna. Você em algum momento vai poder falar com o seu usuário, com o seu cliente, com o seu stakeholder. E por isso que eu falo, a parte mais nobre de uma empresa, que eu acho que todo mundo deveria passar, nem que seja uma, quando entra na empresa, deveria passar no mínimo ali quase um mês, é na área de suporte. Por quê? Na área de suporte você cria empatia pelo cliente. Você vê a necessidade do cliente. Eu acho que, na minha opinião, muitas vezes algumas pessoas têm vergonha de falar: "Nossa, o que você trabalha?" "Ah, eu sou suporte". Eu acho, inclusive, uma das horas mais nobres de uma empresa, porque ali você aprende a, primeiro, entender o cliente, ter uma boa comunicação nesse aspecto. Você conhece todo o sistema. Às vezes o cara lá que é o dev não sabe nem como que funciona tal coisa porque não é do setor dele. Você sabe porque você é do suporte. Por isso que eu falo, quem adentrar numa empresa, na minha opinião, tinha que passar no mínimo um mês ali no suporte acompanhando para ver o processo. Porque você vai ver como essas pessoas têm um trabalho muito importante de ter esse diálogo, essa comunicação com o usuário. Depois, vai angariando, subindo e saber lidar com essas pessoas, saber lidar com esses conflitos, toda essa parte na gestão, ela é importante também. Leonardo? O suporte é o pronto-socorro, né? É o clínico geral. E vai chegar de tudo ali para ele, né? Quem trabalha em pronto-socorro, né? Só fazendo essa analogia, chega de tudo, né? Chega acidentado, chega em infarto, chega no suporte técnico é isso. Todos os problemas, seja de sistema, ou seja de falta de comunicação, ou seja realmente de uma imperícia de quem vai operar o sistema, vai chegar para você, né? É basicamente isso. Por isso que eu falo, eu acho a parte nobre. Muita gente tem vergonha, tá? Eu já peguei alguns colegas e falaram: mas onde você trabalhar? Onde você trabalha? Não, 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 fala, fi. Ah, eu trabalho no suporte. Eu falei, você ergue a cabeça a hora que você falar isso. Porque tem muita gente que abaixa a cabeça. E eu acho um pouco. Porque ali realmente, quem está no suporte sabe quanto é importante uma comunicação empresarial, né? E ver o seu crescimento pessoal nessa área é muito legal. Por isso que eu falo, qualquer pessoa que entra na empresa, você vai entrar como dev, você vai passar um mês lá no suporte. Ah, por quê? Fui contratado para dev. Você vai ter que conhecer o sistema, entender a necessidade do cliente, aprender a trabalhar com o cliente, trabalhar em equipe, trabalhar com alguém. Depois você vai, ok? Então acho que essa é a primeira visão que eu posso para a gente fechar a nossa ideia desse bate-papo.
E falar de gestão, igual eu falei, pessoal, hoje em dia não tem esse sistema de Taylor e Ford que a gente fala, se cita-se muito, mas Taylor e Ford é uma teoria. Pessoal, teoria, mas já foi por muitos anos foi praticada. E essa história de linha esteira de produção, onde eu só tenho que fazer o meu e acabou, isso não tem mais, não existe mais. Igual eu falei, se vocês se adentrarem sobre a questão de manifesto ágil, gestão de projetos, PI, PMBOK, enfim, toda essa parte de gestão, por que que elas são conteúdos a serem estudados para quem está se formando na área de TI? Não é à toa, tá? Eu não quero ser um gestor, você fala isso hoje. Eu queria que você encontrar com você que fala isso hoje, daqui, um exemplo, 2, 3 anos que você terminou a graduação e estiver numa empresa, se a sua visão vai ser a mesma, né? Eu acho que tem que pensar esse crescimento. Exatamente. E por que que muitas vezes a gente precisa estudar essas disciplinas básicas, né, esses conceitos básicos? Também para a gente poder identificar. Que muitas vezes a gente pensa que a empresa só porque ela tem um layout bonito e tal, mas você vai ver entranhado no sistema de como é a organização da empresa, você vai perceber que ela tem essas características, ele tem esses resquícios ainda. Muitas empresas têm, né? Você pega o perfil mesmo do empreendedor brasileiro, né? Que centraliza muito as coisas para si, e isso faz com que realmente comece a pipocar vários problemas, né? Então, assim, muita gente fala que são disciplinas básicas, né? Fundamentos da administração, tal, conceito de Ford, Taylor, mas não básico de simples, básico de fundamento mesmo, fundamentos da administração. Eu gosto até de usar uma palavra de basilar, que é uma base mesmo que você precisa construir para que você possa poder identificar esses problemas e aí ter um ponto de partida. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse alguns aspectos assim de como você conhecer esses conceitos vai te dar algumas sacadas para você resolver alguns problemas, né? Eu vejo muito, por exemplo, aquele programador que ele tem um fã-clube, né? Eu sou programador Python, eu só estudo Python, 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 Python. E a administração, ela vem mostrar para a gente que o quê? Que nem sempre o Python vai ser a ferramenta ideal para você resolver aquele problema, né? Você não vai usar Python para tudo, você não vai usar Go para tudo, você não vai usar C para tudo. Então, para diferentes tipos de aplicações, para diferentes tipos de problema ou de requisitos que o cliente vai te pedir, você vai precisar usar uma ferramenta diferente também. Assim, Léo, o que eu gosto de falar? Hoje em dia, quem atua na área de tecnologia, tá? A parte de dev, nós vivemos em um ecossistema computacional. Como assim ecossistema computacional? Muitas das vezes, não é apenas, como você falou, não é apenas sabendo desenvolver naquela linguagem X que vai solucionar o problema do meu cliente, tá? Igual eu falei, por que o ecossistema? A disciplina de gestão de projetos vai te dar uma noção de como gerenciar aquilo e ter um resultado. A de desenvolvimento vai te ensinar a desenvolver. A de estrutura, para conhecer as estruturas. Um ponto importante, quando você conhece a estrutura, você viaja em qualquer linguagem. Em que sentido? Você com certeza vai ser, o que é um if? Que é o C. If, conceito de C, do if, do comando C, o if else, tanto faz em Python, Java, C, C Sharp, PHP, ASP.NET, Visual Basic, enfim. Você sabendo o conceito, você viaja entre umas e outras. Então, o fato de a gente ter, eu gosto de falar do ecossistema computacional nesse sentido, porque são várias disciplinas que você está formando um profissional. Porque a graduação ela forma um profissional completo. Professor, completo em que sentido? Ele vai te dar todas as bases necessárias para que você saia preparado para o mercado. Claro que nenhuma faculdade vai te moldar 100%, isso é fato, mas vão te preparar para o mercado de trabalho com disciplinas que você sim vão estar utilizando. Por isso que eu falo do ecossistema computacional. Não é apenas sabendo uma linguagem que você vai. Quer dizer que se você deparar uma empresa, ela desenvolve. A empresa é a melhor que existe na cidade. Ela programa em Java. Mas eu programo em Python, quer dizer que você não vai trabalhar lá? E aí? Então, às vezes, se adaptar também é necessário.
E você saber conhecer outras informações também te ajuda. Igual quando eu falo, quando eu coloco da ideia do ecossistema, é saber que você pode ter uma opção para resolver aquilo além do que você já tem. Em que sentido? Ah, eu estou resolvendo isso com. Eu já me deparei onde eu estava com um problema no sistema, tá? Isso é um fato. Um problema no sistema que estava gerando um relatório errado. Eu falei, relatório errado. E eu olhava o código e nada. Olhava o código e nada. Daí eu falei, tá, tem alguma coisa errada. O código em si não está errado. Aí que me deu a sacada. Se não está o código errado, eu tenho que ter um outro olhar. Qual olhar? Olhar do usuário. Foi aonde eu cheguei lá na empresa, ó, vem cá. Eu queria saber como que está o erro do relatório. Mostra para mim. Simples, a pessoa está me colocando um vírgula no lugar do ponto. E me dava uma dor de cabeça e eu testava. Por quê? Quem desenvolve tem aquele olhar aqui, ó. Você vai fazer o teste de mesa, que é o teste de mesa, eu falo assim, que é o teste caixa branca que você vai fazer o caminho feliz. Por que você vai testar o caminho feliz? Porque só você vai fazer somente aquilo que você sabe que funciona. Por isso que algumas empresas têm especialistas só em testes. E isso me ajudou quando eu comecei a olhar, ter a visão de fora. Falei, espera aí, o erro não está aqui. A sacada de lembrar, e se tiver lá? Então, assim, mas se eu ficar nessa história de que eu já escutei muito, eu programo, eu sou programador, eu sou dev, eu não tenho que pensar no usuário. Eu falei, não, gente, não é assim. A solução às vezes pode ser mais simples. Às vezes o cliente reclama que não está conseguindo gerar o relatório. Por quê? Porque o botão não está visível. Só você trocar o botão de lugar. Pronto, é saber você saber lidar com o problema, caiu um problema na tua mão. Nossa, agora não tenho nada a ver, joga fora. Não, sentar, saber pensar e resolver. Então, quando o Leonardo pergunta para mim como que eu posso resolver com diversos conhecimentos, a graduação te prepara para isso, a faculdade, a universidade em si, te prepara para isso. Para que você tenha conhecimentos necessários, para que você não seja aquele, desculpa o termo assim, aquele cabritinho, aquele cavalinho que tem um cabrestezinho, só olhando para frente fechado. Nós temos que ter uma visão mais panorâmica da situação. E tendo esses conhecimentos adicionais que nós falamos, que eu falo quando falo de um ecossistema computacional, é pensar que todas as disciplinas, em algum momento, mesmo que você nesse momento, na graduação, tem muito isso. Eu estou na graduação, eu não vejo isso sendo aplicado no mercado. Hoje, vai para o mercado de trabalho, você vai ver que depois você vai parar e pensar, realmente, hoje eu vejo a importância da disciplina X para minha gestão de pessoas, para minha gestão de uma equipe, para mim gerir, para mim saber onde está o meu problema. Então, eu acho que para fechar é isso, tá, Leonardo? Pensar de um modo, às vezes, fora da caixa, pensar que realmente essas disciplinas de gestão, disciplinas que envolvam a interpersonalidade, de ter essa proximidade, elas são sim relevantes e importantes para um futuro profissional de TI, não focado em apenas dev, pessoal. Hoje, essa história de só ser o dev, que é o desenvolvedor, caiu por terra, então a gente não é mais aquele ratinho de laboratório que fica lá no nosso cantinho. Nós temos que saber lidar com as situações, com pessoas, saber gerar problemas. Então, só para fechar também, Léo. Quando nós falamos gestão da administração, não é apenas gestão de pessoas específicas também, mas também saber ter a gestão de um problema. Gerir um problema em que sentido? Como que eu vou resolver aquilo? É parar, pensar, é um processo. Por que existem processos numa empresa? Se você for trabalhar numa empresa que tem certificação de qualidade, MPS.br ou um CMMI, Dev, nível 4, nível 5, você vai ver que existe N processos. Os processos existem para ser seguidos, eles estão lá por isso. Então, você tem que ter uma noção de como seguir com aquilo. Então, gestão, comunicação empresarial, gestão de administração mesmo, de saber lidar com tudo isso, sim, e reforço, é necessário. E, inclusive, quem quiser também outra oportunidade, quiser me encontrar em redes sociais, que eu fico aí aberto praticamente em LinkedIn, Instagram, vocês quiserem, estou aberto a gente conversar de novo sobre esse assunto e realmente dar essa palavra com vocês foi muito gratificante e estar nesse momento também. E eu acredito que nesse meio tempo, né, pessoal, tivemos várias perguntas, várias interações que o pessoal foi respondendo também. É que às vezes eu me empolgo e esqueço de dar uma olhada aqui no lado, né? Então, desculpa se eu não respondi alguma pergunta específica, tá? É que às vezes eu vou conversando aqui, me empolgo e acabo lendo um pouco, esquecendo um pouquinho de lado, mas o pessoal está ali atento junto conosco,
ali no chat, né, Léo, para fazer essa interação também. É isso aí, você pode mandar sua dúvida, né? A gente está disponível também lá no Fale com o Tutor. Então, assim, vocês podem perguntar, a gente responde, né, da melhor maneira possível. É, legal, professor Carlos. Acho que a gente chegou a um resultado legal, né? Acho que a gente contemplou o que a gente precisava nesse primeiro momento. Eu espero poder estar com o senhor conversando aí sobre a área de dev, né? A área de sistemas e para poder esclarecer mais, né? Trazer mais essa realidade para o nosso aluno, de que para que seja um percorrer bem produtivo, né? Mas aí então deixo para que você faça as suas considerações finais aí. Não, eu acredito que seja isso mesmo. Acho que se formos falar de gestão, que assim, muitas vezes eu falei, quando nós estamos na área da TI, nós não podemos perder de vista a gestão, tá? Vamos falar de dev, a gente vai conversar sobre dev. A gente vai conversar sobre metodologias ágeis, a gente vai falar de programação, e nós podemos falar um dia sobre paradigmas de linguagem de programação, estruturada, não estruturada. Vamos falar de banco de dados, relacional, não relacional. Tudo isso é importante, a gente pode estar trabalhando, né? Mas para esse momento, realmente eu quis trazer junto com o Léo do convite, trazer um pouco de experiência, de conhecimento que eu tive com o passar dos anos, e trazer essa visão para vocês como é importante e é relevante, sim, trazer essa visão de como comunicação, parte de gestão, vamos pensar assim, ela é realmente importante e necessária para qualquer empresa e pessoa. Okay? Espero encontrá-los vocês em breve também. E foi um prazer estar com vocês aqui, junto com o Leonardo, com toda a instituição. E acredito em breve ver vocês. Abraço. Obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram, né, com a gente aqui. E nos encontramos na próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.